Agradeço muito a Luciana por essas palavras e essa confiança, esse convite que nos foi feito para vir aqui falar um pouco desse trabalho nosso, que é voltado para a música mineira, esse grande patrimônio imaterial de Minas Gerais, né? Porque na legislação aí que você tem IFAM e EFA, você tem o patrimônio material, né, o físico ali que você pega, e o imaterial. E a nossa música, que está aí há 3 séculos, né, que é considerado um patrimônio imaterial, é isso que a gente tenta, que a gente busca, que a gente estuda, em dar vida a esses acervos espalhados aí por Minas Gerais. Então, o meu nome é Herculano, ela já falou, e esse apelido Ticula, que eu trago isso há muitos anos na vida, que não pode nem fazer conta, não. Então, a gente começa aqui, tem umas ilustrações aqui, para a gente só nortear. A Bruna, que canta no coro, é um soprano. Se por acaso tiver alguém parecido com ela ali, que eu estava falando com a Luciana, que primeiro os filmes, né, quando eram exibidos, aparecia assim, se você vê alguém com semelhança, é mera coincidência. Então, aqui também pode ser assim. Então, vamos lá, Bruno. Ali nós temos o seguinte, nós temos um projeto, normalmente a gente trabalha assim com um projeto, que ele vem através patrocinado através da Lei de Incentivo à Cultura, e esse nós estamos iniciando, é um projeto que chama Coral Cidade dos Profetas e as Grandes Celebrações Coloniais. A gente chama de grandes celebrações porque as festas, vamos dizer assim, na Igreja Católica, nesse período, eram muito intensas. E tinham as festas religiosas oficiais, né, dentro das celebrações, e tinha algumas também não oficiais. Então, era assim, era um calendário muito intenso. E essas grandes celebrações, o que nós contemplamos? As missas festivas, que eram feitas com muita pompa, com muito luxo, as festas, as celebrações do Natal, né, que vinha muito, as matinas do Natal, principalmente, a missa festiva própria para o Natal, as matinas do Natal era uma cerimônia que acontecia antes da missa festiva, que era sempre 10 horas da manhã. As matinas vinham antes. Eram textos previamente já selecionados e os compositores musicavam aquilo ali. As festas dedicadas a Nossa Senhora. Isso aí é uma tradição muito forte que herdamos de Portugal. Foi trazido para nós essa devoção a Maria, principalmente Nossa Senhora da Conceição, né, que é a padroeira de Portugal, e muitas outras Marias, né, que são celebradas aqui nas datas, né? Você tem 15 de agosto, 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, 8 de dezembro, e sem contar as outras Marias que são lembradas. E aí vinham, nas festas você tinha toda aquela preparação que era as ladainhas, que eram as novenas, os tríduos, e tudo isso, nós vamos falar um pouquinho dele depois, como que era feito, a que maneira era feita, né? Então, esse é o nosso projeto. Aqui é a cidade de Congonhas, onde a gente iniciou esse projeto no dia 6 de abril, foi na Basílica do Bom Jesus, e por curiosidade, essa basílica é lá, pertinho de onde a gente ensaia, o nosso trabalho lá há 35 anos, e a gente nunca fez um concerto nessa igreja à noite, por questões de segurança, de própria orientação do reitor, e agora a gente conseguiu fazer lá e à noite. Então, assim, é uma paisagem muito bonita, é uma igreja, né, mundialmente conhecida por causa das obras do Aleijadinho, então a abertura do concerto foi lá. Agora, essa daqui também é bem conhecida, né? E essa vai acontecer já no domingo, esse domingo próximo, Dia das Mães, às 16h30, a Basílica Nossa Senhora de Lourdes, que fica ali na Rua da Bahia.
Então, já deixo esse convite a todos vocês para nos prestigiar. Essa igreja de São João del Rei, nesse período em que a gente vem marcando, agendando com as igrejas, acontecem também muitos problemas, às vezes, na cidade, às vezes no calendário da cidade, e que o padre, às vezes, já está tudo pronto e ele te chama e fala, preciso mudar essa data porque não pode acontecer nesse dia. Aí você volta refazendo tudo. Mas tem essa de São João, que estava previsto para esse dia, provavelmente nós vamos trocar com Diamantina, a gente vai fazer o de Diamantina primeiro. Então vai fazer um em São João del Rei, esse daí, a Diamantina, que está marcado para o dia 18 de junho, vai acontecer esse concerto lá. Ouro Preto, que acontecerá em julho, ainda sem a data confirmada, e o outro que seria o de Diamantina, que seria em agosto, ele vem e a gente passa o de São João del Rei para agosto, né? Aí vem ali alguns compositores, que o que a gente faz? Em cada projeto, a gente faz homenagem a um compositor. E aí, esse compositor, a gente faz um estudo mais detalhado da vida dele, como que foi, o que aconteceu. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, eu falo lá na última, né? Então passa esse daí. Ali é um breve histórico disso tudo que vem acontecendo. Como que se deu isso? Isso aqui, a música ela começa a acontecer aí na primeira metade do século XVIII, em virtude de vários movimentos acontecendo aqui em Minas. O primeiro que dava sustentação a tudo isso era a riqueza mineral. Tinha muita riqueza mineral e ali tinha dinheiro. Tinha dinheiro, eles faziam acontecer muitas coisas. Então começa erguendo esses maravilhosos templos, que hoje temos isso até nossos dias, né? Muitos preservados. Com isso, a música não ficava alheia, porque lá desde o Concílio de Trento, que a igreja estabeleceu que a música na igreja ela deveria fazer vibrar do alicerce a abóboda. E as irmandades que administravam a igreja, ajudavam nessa administração, detinham o poder financeiro, elas queriam isso com muita pompa, com muito luxo. Assim como você vê hoje, né, chega Ouro Preto, Igreja do Pilar, São Francisco, Céu do Carmo, Suaçuí, a Matriz de São Brás, são coisas maravilhosas. E a música tinha de seguir essa mesma linha. Então, as irmandades, elas tinham muito poder. As irmandades eram instituições, né, que se organizavam, e ali elas tinham também um trabalho muito intenso, não só na igreja, mas o trabalho social, o trabalho de fiscalizar a cidade, de ajudar na administração, também ficava com essas irmandades. E com esse dinheiro, eles contratavam músicos que já começaram a surgir com o aprendizado de mestres que vieram de Portugal e começaram a ensinar e a fazer esse repertório, a construir isso. Então, a Irmandade, ela contratava um músico para fazer esse trabalho, que era o mestre capela. O mestre capela, naquele tempo, ele tinha a função de conversar. O que você quer para essa celebração, para essa festa? Então, era a festa de Nossa Senhora do Carmo. Olha, eu quero novena, eu quero tríduo, eu quero a missa festiva, para a hora do sermão, vai ser um sermão encantador, e eu preciso que o padre faça aquilo com mais entusiasmo. Então, eu quero uma música para esse momento, que era a área ao pregador, né? A área ao pregador podia ser feita em solo, podia ser feito com mais pessoas, em coro, mas normalmente era um solo que a orquestra executava antes do sermão, para que ele tivesse todo esse empenho, todo esse entusiasmo para pregar, para que a festa ficasse completa. Então, a Irmandade fazia isso. Além disso, a Irmandade ela tinha o cuidado de gerenciar, né, ali os fiéis e fazer todos os registros e tomar todos os cuidados
para que a sociedade vivesse tranquilo. Por exemplo, a igreja tinha aquela data anual em que todos tinham de passar por ali, fazer sua confissão, fazer seu registro, fazer sua doação, quantas pessoas da família, o pai, a mãe, filhos, escravos, compareceu aqui tal dia. Isso tudo era registrado pelas irmandades. Essas doações, quando acontecia isso, também ficava para a irmandade. E a irmandade que administrava. Então, assim, eram muitos recursos que eles tinham nesse tempo. Com esses dinheiro também eles ajudavam no social. Às vezes tinha uma pessoa doente, não podia trabalhar, eles socorriam aquilo com todas as suas carências, né? Eles faziam de tudo. E tinha alguns momentos interessantes, porque quando o padre ia fazer esse momento, ele chamava os chamados homens de bens. Esses homens, eles não podiam negar esse convite, era como uma convocação. Sentava-se com o padre e analisava e fazia como se fosse uma chamada de todos aqueles que morassem no povoado, na cidade. Aquele que fosse julgado vivendo irregularmente na sociedade, olha, esse não está procedendo direito, o homem era chamado e aconselhado a mudar de vida. A mulher, se ela tivesse com um comportamento que não era adequado para aquele período, ela muitas vezes era convidada a mudar de localidade, ou às vezes chegasse até a Inquisição. Ela poderia ser até mandada para Portugal ou em alguma cidade, igual tinha Ouro Preto, e ela era condenada, muitas vezes condenada até à morte, pelo comportamento ali. Então, com a mulher era bem mais sério, o assunto era mais sério. O homem falou, você não está vivendo legal, isso não está certo, não tá? Resolvia. Mas a mulher, a tolerância era menor, então, assim, eram coisas. Agora, você julgar esses fatos, né, em 1700, então a gente, né, assim, era um hábito daquele tempo. Aí você fala, é cruel, não sei, daqui 50 anos para frente, fala, nossa, em 2022 fazia-se isso. Então, assim, vira história e que a gente tem que saber que somos desse jeito, porque nossos antepassados viveram e fizeram tais coisas, né? Então, o que acontece? As irmandades faziam isso e teve muita coisa, assim, por exemplo, o ouro que ficou aqui e que construíram todo esse acervo, toda essa beleza que tem, foi graças a eles. Senão ele poderia ter ido embora todo, não ficaria nada. Essa herança cultural, as tradições, a música, também foi um resultado daquele tempo e desse tipo de administração. O que nós temos registrados de história também deve-se à igreja, porque naquele tempo você não tinha um cartório. Então, tudo era registrado nos livros de tombo das igrejas e das irmandades, principalmente. Eu vi há um tempo atrás, só ilustrando aqui, tem um compositor que ele vai chegar aqui, depois nós vamos falar dele. Manuel Dias de Oliveira, era de Tiradentes, né, antiga São José del Rei. E o Manuel, né, como sempre, eles eram filhos de escravos, era um mulato com português. O Manuel, ele conseguiu, ele ganhava muito dinheiro com música e tinha vários títulos de coronel, de vários títulos na carreira, mas era excelente músico. Então ele foi contratado por uma irmandade para escrever as vésperas solenes de Sábado Santo. E para isso, para mim fazer isso, eu quero X. Então a irmandade bancou, tal. Só que ele fez, né, que culmina com o Magnificat. Quando ele fez essa obra, ele gastou, por exemplo, 17 dias. E o que ele recebe foi referente ao Aleijadinho trabalhando 6 meses nessas obras dos profetas. Então, assim, foi uma classe bem interessante. Ele sai daquela classe dominada e vem para uma classe intermediária que não era aquela classe alta que detinha todo o poder financeiro,
mas ele também saiu daquela condição dominada, que eram os mulatos, que eram considerados escravos, né? Então, são alguns detalhes, a gente vai comentando mais. Ali está falando, né, da origem dessa música, que já vai, nessa fala que eu já adiantei um pouco. Então, fala aqui do trabalho do alemão, do Kurt Lang, que viu essa riqueza, e ele começa a juntar todo esse material que ele encontra, e ele criou um arquivo para ele, porque aí tem o Museu da Música de Mariana. Não, ele cria esse arquivo, montou um arquivo especial, muito grande, mas ele leva isso para o Uruguai, porque era um alemão, mas morava lá. Aí leva isso para o Uruguai. Quando chega em 40, na época do Getúlio, que ele cria o Museu da Inconfidência lá em Ouro Preto, e tira ali, que era a cadeia, tira os presos e constrói aqui, essa penitenciária aqui perto, como é que chama? Que foi nessa época, bem aqui perto, uma cidadezinha aqui perto. Aí ele traz Neves. Aí ele cria ali o museu, e ele começa a juntar tudo dos Inconfidentes, manda gente para a África buscar, por causa dos exilados, e todo o país, tudo aquilo que tinha referente aos Inconfidentes, leva para o museu. E aí um falou assim, e a música daquele tempo, onde que nós vamos colocar? Aí o Getúlio vota um decreto, um valor, para ir lá no Uruguai comprar esse acervo dele. Então isso não foi assim de graça, foi lá, comprou o acervo, e que está lá em Ouro Preto, no Museu da Música, no Museu da Inconfidência, muitas peças, do mesmo jeito que há 80 e tantos anos atrás, foram compradas lá e recuperadas no acervo do Kurt Lang, no Uruguai. Então essas peças estão lá, intactas, do jeito que trouxe, guardadas, bonitinhas, mas não foi feito nada com a maioria. Eu estive lá um tempo atrás, olhando e estudando, aí eu vi é muito interessante. Eu vi no acervo, aí eu li lá assim, José Gerôncio Lopes, São Brás do Suaçuí. Eu lembro desse senhor, já bem velhinho, era um alfaiate, família de músico, o irmão era maestro, pistonista, ele tocava bombardino, compunha, e tinha lá uma missa em Fá maior no Museu da Inconfidência Ouro Preto, que fazia parte desse acervo do Kurt Lang. Então, por coincidência, são as coisas interessantes, porque depois a gente fala um pouquinho disso, eu venho de uma família que tinha essa tradição lá dentro da igreja de cantar. Meus avós, lá no final de 1800, liam música fluentemente e participavam dessas cerimônias. Eu venho nesse meio. E esse José Gerôncio era vizinho e tinha lavoura junto com a gente. Então, assim, quando que eu ia imaginar que ali estava uma pessoa com tanto conhecimento musical? A gente era criança, ele já era muito velho. Então, quando chega agora, eu chego em Ouro Preto, né, você fica surpreso, né, de ver umas coisas assim, quando você vê, olha, gente, Zé Gerôncio. Então, são essas surpresas, né, que a gente encontra dentro desse meio musical. É bem interessante. O que mais nós temos ali? Tá. Ali está falando do coro. Esse nosso coro, ele começa-se oficialmente em 88. O que aconteceu? Esse princípio que eu falei, a gente já fazia isso desde criança, né, lá em Suaçuí, nas cerimônias religiosas. Quando eu fui trabalhar na região de Congonhas, eu vi ali todo esse acervo, né, igrejas maravilhosas, os profetas, a Matriz, que é uma das maiores igrejas do estado, é muito grande, Matriz Nossa Senhora da Conceição, e aquilo ouro para todo lado. Eu fiquei louco com aquilo, falei, gente, você conhecia só de Suaçuí, né, que também é linda, é grande. Eu falei, nossa, tem muitas outras. E aí eu falei, fazer esse tipo de música, esse acervo aqui, é muito prazeroso, é muito rico, porque ali você tinha o todo, né? Você tem o cenário, você tem a música que foi escrita para ali. Aí quando eu fui ver, tinha um grande compositor ali de Congonhas, que era o Francisco de Paula Ferreira. Francisco de Paula Ferreira era um professor de língua latina, e aí, logo no início, ele é contratado em Guaratinguetá para ser mestre-capela lá, e a grande parte do acervo dele está na USP
e lá em Guaratinguetá, mas era ali de Congonhas, viveu naquele alto ali da Basílica. Aí você vai descobrindo essas coisas. Hoje ontem, uma minha amiga pesquisadora falou assim, a gente fica conversando, falou, olha, final de 1700, eu descobri aqui um compositor que fugiu às regras, porque normalmente morria assim com 25, 30, 30 e pouco, 40 anos. Ele morreu com 84 anos, chamava Porfírio, ela me falou anteontem, ainda não gravei, Porfírio, tem um outro nome que é conhecido no meio musical da música colonial. Eu ainda não tive como pesquisar, mas viveu em Suaçuí e provavelmente tinha o Porfírio, um outro nome lá, Fernandes, que era senhor de escravos, tinha muitos bens. E era um hábito, na época, ao ser alforriado, muitas vezes o escravo põe o nome do patrão, ou põe o nome de um santo, né? Por exemplo, José da Ressurreição, e esse tinha o nome do patrão. Então, provavelmente, ele tenha sido trabalhado para esse senhor. E aí ela me passou isso, falou, esse nasceu aqui e morreu aqui com 84 anos. Viveu muito, né? Viveu muito pela época. Então, o que acontece? Assim, eu fiquei desorientado com a cidade lá, e eu já gostava de estudar canto, né? Ficava aí louco, estudando, lendo sobre isso, cantando em cerimônias, em missas. Aí eu encontrei um grupo lá que tinha um professor de percepção e ficava uma sala aí com uns 25, 30 estudantes, só que o professor não ia. Aí eu cheguei num dia, tá com a quantidade de gente assim, eu falei, uai, cadê o Nilo Sérgio? Esse Nilo Sérgio formou aqui, fez violão clássico, é um excelente músico. Mas essa é que a pessoa... e aí eu não ia. Aí eu falei assim, gente, vocês estão aqui assim, vão cantar alguma coisa? Aí eles falaram, vamos. Aí tinha um piano lá, eu arrumei umas partituras, nunca tinha feito isso também não. Eu estudava sozinho, estudava aqui com o Marcos Tadeu, né, fazendo técnica vocal. E aí eu falei, o que eu aprender lá eu ensino para vocês. Aí começamos a fazer, um dia eu estava lá, o coro cantando Aleluia de Renda, você vê, eu mal cantava o tenor, né? Aí chegou lá o coro cantando aquele bonito, aí ele chegou e falou assim, uai, achei que tivesse um coro de fora aqui. Eu falei, a sua turma, ele não pode ficar... Não, agora isso aqui vai virar um coral, eu não vou dar mais aula de percepção, você continua aí. Então esse coro começa assim. Eu falei, Nilo, eu não sei reger, eu não sei fazer isso, eu gosto de cantar. Isso que você está fazendo, é isso, continua aí. Aí largou a turma na minha mão. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí tinha um outro senhor que tinha um coro lá, né, o Paulo Soares, que hoje deve estar com quase 100 anos. O Paulo ficava regendo, só que ele não dividia as vozes. Aí tinha um barítono, o Márcio, não sei se você conhece lá do coro, Márcio Cipriano. O Márcio cantava tenor. Aí ele falou assim, dá uma olhada para mim aí nessas vozes, como é que está. Quando eu escutei eles cantando aquele... Regina Celi, leta, e o Márcio com aquele, né, barítono, Regina Celi. Eu falei, nossa, eu falei, São Paulo, tem que dar uma olhada nessas vozes, assim, tá. Não, mas eu não tenho tenor, né? Então ele tem que cantar. Eu falei, tá bom. Aí fizemos lá, ajudamos lá alguma coisa e tal, acabei de fazer um ensaio para ele, falei, nossa senhora, não vai ter jeito. Quando chega o ensaio seguinte, que eu fazia um ensaio em dias diferentes dele, no ensaio seguinte, chegou a turma toda de, não, nós vamos cantar com você. Eu falei, gente, não pode fazer isso, o São Paulo morre lá, vocês ficam lá com ele, eu vou ficar com essa turma aqui, vocês ficam lá. Eu falei, não, então, mas você deixa a gente cantar aqui, a gente vai no ensaio lá, porque é outro dia. Eu falei, não, então, tudo bem. Aí, juntou mais gente nessa turma, isso tudo começa lá em 88. E eu tenho pessoas lá que estão no coro até hoje. E aquela luta, se você falar, por exemplo, amanhã tem ensaio, amanhã eu tenho um compromisso. Não, então que dia que você vai repor? Então é muito legal essa convivência, né? É bem interessante. Vamos lá, Bruno, o que você tem ali? Ah, tá. Esses compositores, gente, tinha muita história nesse período, né?
Você pega ali o Lobo de Mesquita. O Lobo de Mesquita nasce na Vila do Príncipe, lá em Cerro. Muito novo, ele vem para Diamantina, ali ele começa a compor, tocar órgão e entrou na vida de Diamantina, a vida sacra ali. Aí ele já tinha essas remunerações. E ali fica um certo tempo. Quando chega a Irmandade Terceira do Carmo, de Ouro Preto, contrata o Lobo de Mesquita para Ouro Preto. Aí, coincidentemente, até sob a influência de um compositor de lá, que era o Francisco Gomes da Rocha, considerado um dos grandes compositores da época. Ele escrevia muito para coro duplo, então, assim, nesse tempo, era um excelente. Só que o ídolo dele era o Lobo de Mesquita. Quando o Lobo de Mesquita chega em Ouro Preto, ele chama o Lobo de Mesquita para morar na casa dele. Aí o Lobo de Mesquita morava na casa dele e em frente morava um outro compositor, que era o Inácio Parreiras Neves. Aí esse morava em frente. E na mesma rua morava o Jerônimo de Souza Lobo. E que tem essa dúvida aí se eram dois ou se eram um só, porque você tem Jerônimo de Souza Lobo, parceiro do padre João de Deus Castro Lobo, mas tinha o Jerônimo de Souza Queiroz. Então, assim, alguns musicólogos acham que eram dois, ou era o filho, ou às vezes também tem essa questão de... Era tudo anotado, né? E, às vezes anotaram esse nome, alguém na família tinha um Queiroz, e eles colocaram esse aí no meio, né? Mas então, aí o Lobo de Mesquita faz isso ali, é contratado como mestre capela, que tinha essa função, né, que eu falei no início, era uma função muito, muito pesada, né? Você tinha de compor tudo, contratar o músico para executar e o cantor. Nesse período, esses compositores, se pegar aí o Lobo de Mesquita, Jerônimo, o Joaquim de Paula, todos esses aqui que eu vou falar, eles são aí de 38, 35 a 45. São todos mais ou menos da mesma idade. E aí, o Lobo de Mesquita tinha um contrato ali com a Irmandade e logo em seguida ele é convidado para ir para o Rio de Janeiro, um outro contrato lá. Aí o que ele faz? Ele não cumpre todo o seu contrato e deixa o Francisco... dando sequência ao trabalho dele lá em Ouro Preto. Aí ele vai para o Rio, e no Rio ele falece, ele morre no Rio. E eu já vi alguma coisa escrita que depois o Francisco Gomes da Rocha também vai para o Rio e morre lá. Então, assim, aí são as histórias dos compositores, né? Depois nós temos ali, vou seguir a listinha da Bruna, tem que ser lá no início, Bruno. Aí depois do Lobo de Mesquita, aqui tem, Bruno. O Manuel Dias de Oliveira, que era de Tiradentes, né? Que eu já falei aqui no início, alguma coisa sobre ele. O Manuel Dias, ele tinha muitas histórias, assim, todos esses compositores, porque eles eram, apesar de ir no lombo de burro, né? 100 quilômetros de distância, uma cidade da outra, mas eles eram convidados para fazer aquela temporada da festa tal em tal lugar. Então, há um tempo atrás, eu vi também registros do Manuel Dias, tocando órgão, tinha um órgão de tubo na Basílica do Bom Jesus, e ele participando das festividades do Bom Jesus em Congonhas. Então eles andavam, né? Andavam muito, saía de Ouro Preto, ia a São João, toda essa região. Então o Manuel Dias de Oliveira tem essa história, a gente teria muita coisa para falar sobre ele. Era aquele mulato, filho de português com escrava, tinha muitos bens, né? Ele conseguiu muito dinheiro e ele escreveu muita coisa bonita, né? E tem algumas passagens dele, do Manel, porque ele ajudou a criar uma irmandade que chamava Irmandade dos Homens Pardos de São José del Rei. A maioria desses eram filhos de escravos, mas que já eram alforriados. Então, essa irmandade, ela tinha uma riqueza cultural muito grande, porque tinha muitos músicos, compositores. E desses músicos é interessante porque, por exemplo, o Inácio Parreiras Neves
e o Francisco Gomes da Rocha eram tenores. Eles tinham uma classificação diferente, mas ele tocava, ele era trompista, o Francisco, e cantava. E o Inácio a mesma coisa. Então é interessante porque assim, eles, para fazer essa seleção de cantores, para eles também era muito familiar, porque muitos cantavam. Então, às vezes eu fico lendo assim, imaginando, né? Eles escreviam e cantavam. Então, assim, quem vai cantar isso? Às vezes fica igual a gente hoje, né? Nossa, mas isso aqui é lindo. Que voz que encaixa para isso aqui? Então, eu tenho que fazer muito esse exercício na seleção dos nossos do programa, né? Que a gente faz os concertos. Aí depois tem o João de Deus Castro Lobo. Ele era apaixonado com Rossini. E tem alguns registros que ele chega a reger óperas em Ouro Preto. Ele tinha, né, um grupo ali de músicos e ele morre muito novo, apesar, assim, ele vai para Mariana, novo, estuda, aprende música no seminário de Mariana, mas ele contraiu sífilis. Então, muitas peças dele, ninguém queria encostar, tinha medo daquilo, destruíram, então não sobrou muita coisa. Mas era um excelente teólogo, e por ser um excelente teólogo, muitas peças que ele escrevia, que já tinha aquele texto previamente estabelecido, ele acrescentava alguns versículos, né, porque eram normalmente bíblicos, ele acrescentava alguns versículos por ter esse conhecimento bíblico. Então, ele enriquecia mais as peças. Você pega o famoso... Ele tem um Stabat Mater, que foi feito em parceria com o Jerônimo de Souza Lobo. Então, né, assim, era muito conhecimento e fazia coisas muito bonitas. Depois nós vamos mostrar aqui um trechinho muito pequeno de cada compositor desse. O Joaquim de Paula Souza era da Vila da Conceição dos Prados, hoje Prados, e era um compositor que ele escrevia, ensinou música àquela região toda, e ele tinha um carisma muito grande, e todo mundo gostava muito do Joaquim, e até hoje, você olha os registros das irmandades e das igrejas, foi um dos homens que teve mais afiliados na região de Prados. Então é interessante, né? Ele devia ser muito simpático e uma pessoa muito caridosa, porque ele teve muitos afiliados. Então a gente tem um trechinho dele aí também muito bonito. Depois nós temos aqui o Marcos Coelho Neto, que era de uma família de músicos lá de Ouro Preto também, e que as assinaturas deles se confundiam, porque morreram muito novos. Então, assim, o estilo muito parecido. Aí, dele, tem uma peça que o professor Mauro, né, uma colocação dele, eu achei fantástica, porque a gente vive nessas cidades que ainda tem essas cerimônias. Então, ele fala que essa peça, Maria Mater Gratia, devia ser o hino religioso de Minas, pela forma que foi escrita. Você olha essas ruas em ladeiras, calçamento de pedra, em que você vai com o andor e a imagem lá em cima, muitas vezes o piso, né, irregular, 4 pessoas carregando, o passo desencontra. Aí o andor balança, né? Aí cuidado com o andor, que o santo é de barro, mas o santo ele vai dançando lá em cima, né? Aí de vez em quando acerta o passo, aí ela vai retinha. A hora que desencontra o passo, a imagem dá aqueles balanços. Quando você ouve a música, os instrumentos... Aí você sente aquele balanço maior. De repente, acerta o piso... Desencontrou outra vez. E o Mauro me falando isso, eu falei, gente, aí você vai na procissão, vai olhando a imagem com esse balanço, você associa a música realmente, né? Chama Maria Mater Gratia. Aí depois nós temos um outro aqui, que é José Joaquim da Paixão.
José Joaquim da Paixão, ele tem muita coisa dele aqui no Brasil, e alguns musicólogos acham que ele esteve por aqui, nessas cidades históricas, fazendo alguma coisa por aqui. Outros acham que ele não veio ao Brasil. Mas tem um moteto que a gente canta nesses concertos que é maravilhoso. Esse, eu acho que dá para mostrar um pouquinho dele, né, Bruno? É um soprano que a gente tem lá e que canta esse. Aí depois tem o Jerônimo de Souza Lobo, que é esse parceiro do Padre João de Deus Castro Lobo, e que trabalhavam, né, juntos na Igreja do Pilar. O Jerônimo de Souza Lobo, que também pode ser Jerônimo de Souza Queiroz, a gente não sabe, né, não vai ter jeito de saber mais, mas ele escreve junto com o João de Deus o Stabat Mater, e nesse Stabat Mater tem o Stabat Maria. E aí vem, nesse trecho, o Centenário das Dores, que é feito na Semana das Dores, a semana que antecede a Semana Santa. Só que Ouro Preto virou também um ponto assim, de turismo, e eles, ao invés de fazer na Semana das Dores, eles começam 2 domingos antes do Carnaval, e vai fazendo um por semana, para acabar na Semana das Dores. Às vezes, na Semana das Dores, eles fazem 2 dias. E a igreja fica lotada, ainda é esse mesmo do Jerônimo, escrito lá nesse tempo. Eles fazem, eles cantam e celebram o mesmo que foi escrito por ele nesse tempo. E é interessante porque, igual teve o José Joaquim da Paixão, teve um outro compositor, o Antônio dos Santos Cunha. Antônio dos Santos Cunha, esse viveu em São João, deixou um acervo muito grande ali, mas era português, nasceu em Portugal, veio para ali. Então, assim, tem alguns que você sabe a origem, sabe tudo e conhece as obras. Esse, desse moteto, não tem certeza se ele esteve aqui, mas só que tem muitas obras dele. No meio da música sacra mineira, né, que é a música chamada também música setecentista, por começar nesse período, outros falam música colonial mineira. Então, tem peças deles. Esse Santos Cunha, no acervo da Lira, a Lira São Joanense e a Ribeiro Bastos, tem muita coisa dele. E essas 2 orquestras também merecem um destaque, né? Porque são as orquestras da América Latina em mais tempo em funcionamento, né? São essas 2 de lá. Tem registro delas, 1700 e pouco, eles já estavam tocando. Então, isso é nível de América. São as orquestras mais antigas em tempo ininterrupto, né? Então, é bem interessante. Ô, Bruno, você tem alguma coisa para... Aqui, gente, o quê? Você vai passar o Joaquim? Pode ser. Então, aí que eu falei com você, se ali se vê alguém parecido, é mera coincidência, não tem nada a ver, não tem ninguém por aqui, não. Esse moteto eu achei maravilhoso e já o conhecia há muito tempo, mas eu tenho que ficar esperando e preparando uma voz para aquilo. Então, assim, igual a Luciana falou, mas não é muito assim, não, é uma cidade pequena, você tem poucas opções, então você tem que ficar afinando eles ali, pega o pescoço, afina, para poder sair. Mas vamos só um pedacinho, eu não sei como é que nós estamos de tempo, Luciana. 8. Então, Bruno, mostra só isso aí, a gente mostra depois um outro que eu te falo. Olha que lindo o moteto, né? Isso foi na igreja, na Basílica do Bom Jesus, em Congonhas.
Então eu fico imaginando isso na cerimônia, né? Quem viveu isso naquela época, hoje as cerimônias que a gente faz com essa música é muito interessante. Eu estava conversando com... Vocês estão ouvindo, tá? Eu estava conversando com a Luciana a respeito disso, gente, desse patrimônio, essa riqueza que Minas tem e que às vezes as pessoas não interessam tanto em fazer, mas é muito rico e a repercussão em outros estados também é muito grande, porque as pessoas, assim, musicólogos, pessoas profissionais e que enxergam essa riqueza, eles falam o seguinte: essa música é de vocês, a energia de vocês, o cenário de vocês. Não adianta eu montar um grande coro aqui e fazer isso assim, perfeito. Só que não tem o cenário de vocês, não tem a energia de vocês que fizeram isso há 3 séculos. Então, gente, é interessante assim, que vocês pesquisem sobre isso, estudem, participem, porque é um patrimônio nosso, né? É nosso, então isso é muito rico. A gente estava conversando isso aqui no início, né, Luciano? Então, esse é o estilo. Só começa aqui do Joaquim de Paula. Tem uma área um Domine Deus, de uma missa do Joaquim de Paula, que é esse lá de Prados, que é uma coisa assim fantástica. Tem um dueto também. Não, esse é do Manuel Dias de Oliveira. Não, você quer o dueto? Então põe o dueto. A Luciana acha o dueto mais bonito. Vai. Esse é o Kyrie. Vai ter de ser o dueto. Não. Com a Aline? Ah, não tem. Então põe aquele primeiro do Joaquim de Paula. Ele tem aí a área do Manuel Dias. Que aí a gente encerra aqui, porque... Não sei se vocês vão conhecer, tá? Mas olha que linda essa... Deixa eu só... Falei a verdade, é lindo. Você já tinha visto, Luciano? Não? Ah, sim. Gente, eu sei que está chegando o final aqui, então assim, eu peço uma salva de palmas para a Luciana. Parabéns a Bruninha que cantou ali. E eu agradeço a presença de todos vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, só lembrando que a gente tem esse concerto, né, domingo, tem uns convitinhos que você distribuiu? Não é a maior, é em tempo, né? São João del Rei. A Lira São Joanense. Lira São Joanense. Obrigado. Gente, eu agradeço a todos, porque agora nós temos essa outra parte maravilhosa. Obrigado a todos e uma boa noite
Até um outro dia. Falou.